de hoje será números e operações parte 2, que já existe a parte 1, né? Então, quando a gente fala de números, a gente já imagina quantidade. E quantidade é o que a gente mais usa no nosso dia a dia. Então, a gente vai enfocar alguns exemplos hoje do que a gente usa números e, consequentemente, as suas operações, né? Ou seja, como a gente repartimos, como multiplicamos, como somamos, subtraímos e assim sucessivamente. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalbox e também no final você dê um gostei, certo? Então vamos hoje para os nossos exemplos de números e operações parte 2. O professor Paulo Silva vai resolver as seguintes expressões: 533 menos 23 mais 64 mais 106 e 19 mais 8 que multiplica 5, 5 que multiplica 4 mais 2 vezes 8 menos 20. Obteve dois resultados. Então você vai observar, né, aí qual é os valores e de que forma você vai resolver. Então, você vai observar o seguinte: há uma sequência lógica do como você vai resolver. É óbvio que você vai resolver a expressão de dentro para fora, ou seja, de dentro dos parênteses, se tiver colchete, tiver chaves. No nosso caso, não tem chave nem colchete, só tem parênteses. E multiplicações e divisões, depois adição e subtração, né, nessa ordem. Então, vamos resolver essa primeira expressão. Ele dá essa expressão e também dá outra expressão. Então, 533 menos, isso aqui você vai repetir, 64 mais 23 dá 87, como fora está negativo, então fica menos 87, mais 106. Aí, agora você vai observar. Primeiro eu resolvi dentro do parênteses e eu tenho uma subtração e uma adição. Tanto faz você somar 533 mais 106 e depois subtrair 87, ou você subtrair 533 menos 87 e depois somar com 106, que deve dar o mesmo resultado. Então a gente somou 533 mais 106 deu 639 menos 87, então o valor é 552. A outra expressão do mesmo jeito, 19 mais 8 vezes 5, 40 vezes 4, 2 vezes 8, 16. Eu tenho uma multiplicação e outra multiplicação. Multipliquei primeiro, repeti a segunda multiplicação, a adição e multipliquei a segunda multiplicação aqui, menos 20. Ainda está no parênteses porque a gente não terminou o que a gente teria que fazer dentro do parênteses. Repete mais 19 mais 40 vezes 4, 4 vezes 4, 16, né? Dá 160, mais 16, dá 176. Como a gente já eliminou o parênteses, porque a gente já fez o que tinha de fazer, então repete o menos 20. Então agora eu somo 119 mais 176, 195, menos 20, então fazendo a subtração você tem 175. Essa é a forma de você envolver as operações com números, certo? Então vamos para o nosso segundo exemplo. Professora Edna resolveu as seguintes expressões. Então, eu tenho a mesma coisa, só envolvendo números diferentes. Então, da mesma forma, eu vou somar 21 mais 62 dá 83, repete 206, 733. Aqui eu vou somar 733 com 206, dá 939, subtrai 83, dá 856. Nessa outra expressão, você tem do mesmo jeito, você vai resolver aqui dentro, primeiro do parênteses, 8 vezes 5, 40, vezes 3 e 2 vezes 9 dá 18. Repete o 15 e repete o menos 17. Agora, 40 vezes 3 dá 120 mais 18. Então, agora você vai somar, 120 com 18 dá 138, repete 15 e repete menos 17. Você vai somar 15 com 138, dá 153, menos 17, então dará 136 aí o seu resultado. No nosso terceiro exemplo,
envolvendo números também diferentes, então você vai pegar da mesma forma a expressão, somar quem está dentro do parêntese, 21 mais 62 é 83, repete o mais 106 e repete 533 menos. Agora você soma ou você subtrai, tanto faz, somando dá 639, menos 83 dá 556. Aqui da mesma forma, você vai eliminar quem está dentro do parênteses. 8 vezes 5 dá 40, repete o vezes 2, 2 vezes 8, 16. Menos 7 e mais 19 são repetidos. 40 vezes 2 dá 80, mais 16 dá 96, menos 7, 19 mais 96 dá 115, tirando 7, realmente dá 108. Essa é uma das três exemplo para você entender como você resolve expressões numéricas envolvendo números e operações. O nosso quarto exemplo, a reta numérica a seguir mostra alguns pontos que correspondem ao conjunto dos números inteiros, quais os valores demonstrados pelas letras. Então, você vai observar o seguinte, na reta numérica você vai ter um marco inicial que divide um lado que é negativo, do outro lado positivo. Isso a gente já aprendeu nas nossas aulas. De um lado tem uns positivos, do outro lado tem uns negativos. E tem um ponto neutro, que é o zero. Então, ele vai dispor alguns valores. Você vai encontrar o ponto zero, ponto de origem. Desse lado vai ser os positivos, do lado oposto será o negativo. E ele coloca alguns pontos para você descobrir quais são os valores correspondentes a cada letra. Então, do lado positivo, se eu tenho 0, o próximo ponto é mais 1. Então, o próximo ponto é mais 2. Então, a letra R corresponde a mais 2. Né? A abscissa mais 2. E depois do 2 será o 3. Depois do 3 será o 4. Então, a letra S será 4. Se a gente fosse encontrar... o próximo ponto seria o 5 e assim sucessivamente. Então, R é 2, S é 4. Aqui, eu tenho 0, do outro lado são os negativos. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, o ponto Q é menos 1. O próximo é menos 2, é menos 4. O ponto P será menos 5. Esses são os valores correspondentes a cada letra. Isso quando você só observa a reta numérica. Questão número 5. Riquelme ajudou o seu professor Paulo Silva a demonstrar o valor da raiz quadrada aproximada do número 40 e do número 50. A gente sabe que a raiz exata é aquele número que você multiplica por ele mesmo, dá o seu valor exato. Por exemplo, raiz de 4. Você já me diz que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9, 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 16 será 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E assim sucessivamente. Se você fizesse isso até chegar ao número 40 ou número 50, você ia observar que não existe raízes exatas para esses números. Raiz de 40 ou raiz de 50. Então, o que é que você vai fazer? Você vai recorrer a valores que seja aproximado tanto a 40 como a 50. No nosso caso aqui, se a gente pegar 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6, dá 36. 7 vezes 7 dá 49. Então, 7 vezes 7 dá 49, é acima de 40. E 6 vezes 6 é abaixo de 40, que dá 36, né? Então, a raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7. Então, você observa o seguinte, que a raiz de 40 está entre 6 e 7. Então, você vai, por tentativa, você colocando números que multiplicado por ele mesmo, que dá próximo de 40. Quando a gente faz isso, a gente chega nesse número 6,32, porque 6,32 vezes 6,32 dá 39,9424. Então, dá esse valor aqui aproximado, que é um valor aproximado de 40, certo? A gente colocar outro decimal, centesimal, milesimal aqui, e multiplicar, a gente vai chegar no número mais próximo de 40. Então, a raiz aproximada de 40 é 6,32. Da mesma forma, a gente observa aqui, 7 vezes 7 dá 49, chega próximo de 50.
E o próximo número depois de 7 é 8. 8 vezes 8 dá 64. 64 é maior do que 50. Então, o número que está aproximado a 50 é entre 7 e 8. Então, a gente vai, da mesma forma, colocar valores que multiplicado por ele mesmo dê próximo de 50. Então, o número é 7,071 vezes ele mesmo dá 49,999, que aproximado, arredondando, dará 50. Então, depois que você faz a fatoração completa de todos os números, aí você vai colocar o que você achou, por exemplo, né, cada um na faturação, aí você vai colocar na raiz quadrada de cada número. Se você tinha raiz de 18, agora você tem 2 vezes 3 elevado a 2. E assim você vai colocar todos os outros números, como a gente vai ver aqui na expressão. Então, no lugar de 18, eu vou ter 2 vezes 3 elevado a 2, mais de 98, 2 vezes 7 elevado a 2, mais de 200, 2 vezes 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Dividido por 2 raiz de 2, que já tem, né? E 8 é 2 vezes 2 elevado a 2. Fazendo isso, você vai fazer agora, tirar o número que está elevado igual ao número que está do índice do radical. Ou seja, o númerozinho aqui é 2 e todos que tiverem elevado a 2, você vai tirar de dentro da raiz. Essa aula tem no nosso canal, no Tavox, né? Tirar o fator externo da raiz. Então, você vai fazer com cada um. Então, você vai tirar o 3 para fora da raiz e vai repetir raiz de 2, mais o 7 vai sair e vai repetir raiz de 2, mais o 2 e o 5 vai sair de dentro da raiz, por isso que fica 2 vezes 5 e a raiz de 2. E o 2 raiz de 2 já tem, o 2 de 8 aqui também vai sair, fica 2 raiz de 2. Agora você tem 3 raiz de 2, mais 7 raiz de 2, mais aí 2 vezes 5 dá 10, né? O restante você está repetindo. 2 vezes 5 dá 10, raiz de 2, e você repete o restante também. Agora, como você tem as raízes iguais, a adição de radicais também existe, essa aula aqui no nosso canal, no Talvox. Aí você vai somar 3 com 7 com 10, dá 20 e repete a raiz que é de 2. E aqui 2 mais 2 dá 4. Você elimina raiz de 2 dividido por raiz de 2, vai dar 1. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 1 vai dar 5, né? Então, o seu resultado aí será 5. Essa foi a nossa aula sobre números e operações. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula.